E fala pessoal, hoje eu vou falar sobre EZTEC, Vale e Via Varejo, né? Especificamente, vou falar da prévia operacional da EZTEC do primeiro trimestre, da produção da Vale e do movimento recente que a gente tem assistido em Via Varejo, tá? Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, tenho falado aqui nas últimas semanas, né? Trouxe os resultados de algumas empresas da construção civil, as prévias operacionais. E o que a gente viu foram as vendas crescendo e do outro lado, né, os lançamentos reduzindo em função do coronavírus, tá? O que a gente viu com a EZTEC especificamente? A gente viu um crescimento de lançamento e de vendas, tá? Então os lançamentos da EZTEC no primeiro trimestre foram de 564 milhões e ainda não incluem um empreendimento específico que fica no Ibirapuera não, fica na Ipiranga no valor com VGV de 54 milhões. Ou seja, né, o que a gente viu nesse primeiro trimestre, um crescimento de 46% nos lançamentos, tá? Grande parte desse crescimento dos lançamentos em função de um ativo específico, tá? De um lançamento que foi feito no empreendimento no Brooklyn, que tem um VGV acima de 350 milhões de reais e foram vendidos já 56%. Então, assim, a gente está vendo aqui, né, no primeiro trimestre de 2019, o número tinha sido de 394. Então, se olhar para o histórico aqui, é relevante sim, tá, pessoal? Se a gente pegar 2019, né, lançou 1,9 bi. O guidance da EZTEC, ou seja, as expectativas para 2020 era lançar entre 2 bi e 2 bilhões e meio, tá? Eles já anunciaram que vão descontinuar o guidance no mês passado, já em função do coronavírus, né? Dado algumas incertezas, eles não estão mais trabalhando com esse guidance, mesmo porque no segundo trimestre, né, abril, mês difícil de fazer lançamento, né? As pessoas não estão na rua, então isso acaba impactando. Do lado das vendas, né? Então qual foi o número de vendas? 455 milhões de vendas no primeiro trimestre, se a gente comparar com uns 303 aí no trimestre anterior, a gente vai ver um crescimento aí de 50% no período. Então um crescimento bem forte, né, pessoal? Comparado com o ano passado, né? A gente está falando quase de um terço de vendas do ano passado. E o que foi informado também nessa prévia operacional? Os 15 últimos dias de março já estavam fracos, né? As pessoas não estavam na rua, então teve um impacto. Então o ano começou bem, agora tem o impacto do corona, a gente vai ver, voltar, né? Começa a voltar no final desse mês e ver como é que fica o resultado consolidado. Entretanto, não é uma mudança, como eu falo, isso aqui é um choque temporário, né? A gente não está dando um choque permanente na economia. Então esse é um ponto importante. A EZTEC é uma das melhores, na minha visão, acho que a melhor construtora, né, em termos de qualidade, gestão, execução, todos esses pontos. Lógico que isso acaba ficando implícito no preço, né? Então, se a gente pensar em preços em múltiplos, né, a gente vê que ela é a mais cara do setor. Mas hoje o papel se destacou, subiu mais de 11% em função dessa prévia, tá? Bom, e Vale, né? Então a Vale soltou na sexta-feira, né, o relatório da produção trimestral do primeiro tri de 2020 também. O que nós vimos lá? Uma queda, né, na produção, se a gente pegar em relação ao primeiro trimestre de 2019, uma queda de 18%, e em relação ao quarto trimestre de 2019, uma queda de 23,9%. A produção da Vale foi de 59,6 milhões de toneladas de ferro no período. O que ela deveria ter lançado nesse momento, seguindo as expectativas produzido, né, entre 63 e 68 milhões de toneladas. Então ela ficou um pouco abaixo. E a gente vai analisar o motivo, né, por que a Vale ficou abaixo. Bom, então aqui nesse gráfico mostra qual seria o guidance do primeiro trimestre, né, entre 63 e 68. Então ela teve perdas de 4,5 no sistema norte, 1,8 de compras de terceiros menores, tá? E uma perda no sistema sudeste de 2,1 e acabou ficando com um número aqui de 59,6 milhões de toneladas. Isso se deve principalmente ao quê? Paralisação em algumas operações não programadas, tá? E questão climática. Então, chuvas excessivas atrapalharam bastante a produção da Vale. A gente não está falando de um problema de demanda, tá, do minério de ferro. Então esse é um ponto bem importante da gente analisar aqui.
A China, que é a principal compradora global, né, continua no ritmo acelerado, e isso a gente vê através dos preços, né? O preço do minério hoje pela manhã era $87, ou seja, o preço do minério está se mantendo, porque a China tem, a volta da China foi forte, né? A produção industrial da China de março já foi forte, e eles estão reaquecendo a economia deles, e isso fica claro no preço do minério de ferro, diferentemente do petróleo, né? O petróleo a gente viu uma forte queda, os estoques do mundo crescendo muito, o preço desabando. Com o minério, não, é diferente, tá, pessoal? Então acho que esse é um ponto importante da gente analisar aqui. E trazendo para a nossa conversa, né, qual o impacto do corona, né, do Covid nesse cenário como um todo, a Vale fez uma alteração no guidance dela, né? O guidance nada mais é do que as expectativas da empresa. Então o que ela tinha para 2020? Tinha uma expectativa de produção entre 340 milhões de toneladas de ferros e 355. Ela reduziu para 310 com 330. E os porquês, né? Bom, tem um impacto de 8 milhões aqui, né, no primeiro trimestre, restrições operacionais na Serra Norte, postergações de retomada, Brucutu com 80% da capacidade, tá? E aí o que ela coloca aqui como impacto do Covid, e o impacto ainda incerto, 15 milhões de toneladas de ferros. E não é do lado da demanda, tá? Não é por menos do lado da demanda, mas é sim por questões de licenças ambientais, trâmite de pessoas, tudo isso pode ter algum impacto, mas não do lado, do lado da demanda. Então, assim, a China não está parando, pelo contrário, os números da China mostram uma aceleração aí. Lógico que o fevereiro foi bem fraco, né? Então março vai mostrar com certeza uma aceleração, e abril também. Então, por esse ângulo, não temos problema. Se a gente analisar a Vale, né, a gente está falando de uma ação, uma empresa, né, que segue negociada aí a 3,5 vezes EV/EBITDA, ou seja, métrica dela do valor da empresa versus geração de caixas 3,5 vezes, extremamente descontado, redeado em dólar, né? É uma empresa que você tem uma exposição em dólar, então você acaba tendo redeado. Então, é uma empresa que eu gosto bastante, principalmente nesse momento volátil, né, por estar exposto ao mercado de commodities, mas descontado e resiliente nesse momento. Bom, e vamos, né, ao nosso terceiro case, a Via Varejo, né? Essa daqui não tem nada de novo, né? Não teve nenhum fato novo, portanto eu vou explicar um pouquinho minha visão, o que eu estou vendo para as ações. Então, se a gente pegar no início da crise, né, na segunda quinzena de março desse ano, o papel desmoronou. Então, o papel no começo do ano chegou a estar cotado acima dos R$16,60 e no início de abril o papel foi para R$4,10. Então, a gente está falando de uma queda de mais de 75%. O que justifica uma queda de mais de 75%? Enxergar que o papel vai ter algum problema, que a empresa vai ter algum problema, né? Uma quebra, alguma coisa assim. Foi o que, de fato, o mercado começou a cogitar, tá, pessoal? Então, nos últimos dias de março, a empresa foi obrigada até a soltar um fato relevante, mostrando qual era a posição dela, posição de caixa, todo o que ela suportaria esse momento. Então, aconteceu esse fato, né? O que ela tem hoje? Então, só para mostrar, né, qual é a questão de liquidez dela. A Via Varejo tem 1,3 bilhão em caixa, dinheiro, 3 bilhões em recebíveis de cartão de crédito, ou seja, convertíveis em dinheiro. Então, a gente está falando de um caixa aí de 4,3 bilhões. Na contraparte, ela tem uma dívida bancária de 2,2 bilhões que vencem até o final desse ano. Então, a empresa provavelmente tende a rolar isso aí. O mercado de crédito está funcionando para as grandes empresas, mas mesmo dessa forma, ela tem uma situação ainda que não é dramática, tá? Se a gente incluir os fornecedores, as coisas ficam um pouco mais apertadas. Entretanto, o empresário brasileiro já passou por diversas crises. Ele sabe muito bem renegociar a longo prazo, ele vai prezar pelos mais importantes, né? E é o que tem feito nas últimas semanas, né? Tivemos fatos aí que eles estavam renegociando prazos e tudo mais, então isso acaba ajudando. E o que aconteceu com a ação, né? A ação no começo do mês estava R$ 4,10, hoje fechou acima dos R$ 6,60, ou seja, uma alta de mais de 60%. Fazer alguma coisa? Não, mas ao contrário, né? A queda que a gente assistiu nos mercados, né?
tanto nas ações como um todo, como na Via Varejo, tiveram um componente extremamente exagerado. No caso da Via Varejo, teve um componente do medo de uma quebra mesmo, de um risco de liquidez ali, e nesse momento o que a gente vê é a retomada do papel. Então o papel está retomando. Se a gente pensar no case da empresa, uma empresa que 84% ainda está a receita dela no mercado varejo físico, ou seja, vai sofrer nesse momento, 16% no e-commerce. Então assim, o e-commerce tende a se beneficiar bastante, né? A gente vê o e-commerce brasileiro, o e-commerce global crescendo fortemente, mas ela ainda não tem um tamanho grande o suficiente no e-commerce para compensar esse momento essa perda que ela vai ter nas lojas físicas, tá, pessoal? Mas não vejo ali nenhum grande... minha visão não é de quebra de jeito nenhum. Eu acho que assim, as coisas tendem a retomar, as coisas na economia estão se restabelecendo aos poucos, né? Os estados aos poucos estão voltando à economia normal, né? A trabalhar, e isso tende a trazer as ações para um patamar um pouco mais saudável, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.